Sabe quantas vezes o Pandaman apareceu em Stampede? Hoje te mostra as cenas exatas e de quebra no final te mostra um easter egg que apareceu no filme e ninguém percebeu. Então, pegue seu café curioso e vamos nessa! Antes da gente começar, já deixou seu like quando foi tomar o café com a Robin e se inscreveu no canal também? O Pandaman é um personagem criado pelo Oda, que é praticamente um easter egg. Em todo capítulo de One Piece ele está escondido e nós ficamos procurando minuciosamente. A primeira vez que ele apareceu foi no episódio 16 no Baratie. Tempão, né? E agora no filme Stampede, quantas vezes ele apareceu? Eu vou te dizer que foram inúmeras. Prontos para o desafio? Então vamos nessa! O filme Stampede começa com Barba Negra recrutando prisioneiros para seu bando em Impel Down, até achar uma pessoa que ele nem quer por perto, tenha medo. Depois, o Buena Festa, o maior mestre em festividades, começa a narrar a Era dos Piratas. Como Roger fez isso, aquilo. Nessa cena que ele está narrando, tem os cartazes dos principais piratas. E quem está lá? Ele mesmo! O Pandaman como procurado, e é o nosso primeirão. O segundo, ele está andando na ilha do Festival Pirata, logo depois do Luffy gritar no Sunny, vamos para o festival. Ainda temos o 2,5, é verdade, que é, sabe aonde? É na camisa que o Luffy está comprando no começo, chama Cyber Panda. É uma referência, né? Pelo menos é alguma coisa. Já o terceiro, ele aparece quando o narrador empolgadíssimo inflama a plateia e ele tá bem ali no meio do povo gritando também. Esse foi fácil, vai. Agora e o quarto? O quarto tá como eu agora, com fome. Sabe por quê? Ele aparece sentadinho na barraca do churrasco, logo após o Bug tentar capturar o LOL, e ele mesmo machucado conseguiu ver o navio do Luffy e entrar lá, com o Shambles. E onde está o quinto? Você me pergunta, e eu te respondo, o quinto é logo quando descobrimos que existe uma ilha dentro de uma correnteza, com o tesouro sabe de quem? Do Roger, e começa a corrida dos piratas para chegar no topo da corrente. Nesse momento, quem está lá embaixo conversando? O Smoker, ele deixa os piratas com a Tashig porque ele vai entrar na base do Bueno Festa para descobrir o que está acontecendo. E quem está lá quando o Smoker levanta? O Pandaman segurando algo que parece ser uma bebidinha. Já esse tava com sede, né? O Luffy e os Mugiwara são os primeiros a chegar na ilha e já corre para o tesouro, que está em um galeão. Logo depois da Nami falar que o baú pequeno é o objetivo. Nesse momento, desce uma enxurrada de piratas e quem está correndo com um saco verde nas costas? Nosso sexto Pandaman, olha ele ali. Eu mereço isso, ele também quer o tesouro, né? Quem não quer ficar rico? Todos os piratas estão brigando incansavelmente pelo tesouro. O Luffy está enfrentando o Uruge, olha o tamanho desse cara. Até que o Bug pegou o tesouro, logo ele. Mas a bolha estourou do nada e aí ele está se despedaçando. E quem está caindo perto do Kid, do X-Drake e do Apo? Nosso sétimo Pandaman, coitado. Meus caros, foi o cara que é tão forte quanto o Rayleigh e era da tripulação do Roger que explodiu a ilha. Deu um pau no Sop porque o nosso Sopinho achou o tesouro na queda e ainda por cima o Festa sabe o que ele fez? Chamou a marinha. E quem está correndo dela com os piratas? Nosso oitavo Pandaman. Corre, rapaz, o negócio ficou feio. Nessa maluquice, quem conseguiu fugir? O Bug, lógico, né? Ele pegou o tesouro, mas conseguiu fugir. Ele está indo embora com seu navio e, para variar, sua tripulação acha que ele vai enfrentar a marinha. São um bando de iludidos mesmo. E quem está se iludindo, comemorando com ele? O nono Pandaman, felizaço com o discurso do Bug. Agora o Bug tá preocupado porque o tal do Douglas é fortíssimo e ele nem quer ficar mesmo com o tesouro lembrando One Piece. O que será, hein? O 10º vem um momento que está acontecendo de tudo. É Zoro versus Fujitora, Luffy apanhando feio mesmo com o Snakeman, Bartolomeu e Cavendish dando suporte, Frank com o Shogun lutando contra os pacifistas e um navio bateu do nada com o Shichibukai caindo nos pés do Sentomaru e outros pacifistas. Quem foi esse Shichibukai? Ele de novo. Até parece que o filme é seu, o Bug. E nosso Pandaman está comemorando achando que ele foi para a porrada. Outra vez iludido.
Aí você me pergunta, qual a diferença? Tem dois no navio? Sim, porque um era magro e o outro era fortão. Esse é crossfiteiro. Como ela mesmo diz, o mundo sempre vai perdoar ela. Sabe por quê? Porque ela é linda. Sim, a Boa Hancock chegou na guerra deixando piratas e marinheiros apaixonados. Até meu coraçãozinho tá batendo mais forte. E o 11º Pandaman está lá também todo apaixonadinho. Ah, o Mihawk também chegou, viu? E cortou um navio como se fosse nada, como se fosse um papel. O próximo, ele passa tão rápido que foi difícil de ver. Logo após o Smoker pedir ajuda a Hina e a Tashigi chegar falando do tesouro. O Smoker prende uns caras que estão passando do lado dele. E quem está no meio desses caras? Quem? Ai, já tô até cansado de falar. Ele mesmo. Bug! O Smoker fica pistola e o Bug diz que esse tesouro é um Eternal Pose para Laftel, a última ilha. Tenso! Aí passa nosso 12º Pandaman amarrado pela marinha, se lascou. Mas o 13º vem de uma mitagem do Zoro. O Fujitora deixa a luta, sabe com o quê? Ele poderia deixar a luta com qualquer coisa, né? Qualquer coisa normal. Mas não, ele deixou a luta foi com um meteoro vindo. Isso mesmo. Zoro usa sua técnica mais poderosa e corta esse meteoro no meio. Mas só que o meteoro vai cair na ilha e quem jogou longe igual a papel? Ele mesmo, Mihawk, como se fosse nada. Ainda encara o Zoro do tipo, você ainda é fraco. Depois, o Mihawk chama a Perrona pra ir embora e nosso Pandaman está ali fingido de marinheiro, rapaz. Já mudou de lado tão rápido, foi? A Akuma no Mi do Bullet é muito apelona. Além de juntar os metais, ela é despertada. Ele junta tudo que é metal até a frota da marinha e cria um monstro gigante. Para melhorar, ele prende todos na ilha. É aí que aparece nosso 14º Pandaman tentando se segurar enquanto a ilha vira uma arena fechada. Tenso! Todo filme tem a explicação do vilão, né? A marinha está explicando que o Douglas veio de uma ilha militar e era chamado de herói, mas foi derrotado pelo Roger e entrou na sua tripulação. Só que ele sempre quis superar o Roger, ele era chamado de herdeiro do demônio, tenso. E com a morte do Roger ele perdeu o rumo, ele só foi parado sabe com o quê? Vocês estão preparados aí? Com Buster Call. E quem está ali paradinho prestando atenção nesse briefing? O nosso 15º Pandaman, marinheiro estudioso, presta atenção rapaz. O próximo vai aparecer depois que o Sakazuki enviar outro Buster Call para a ilha e o Sabo tentar parar o Smoker. Com isso, o Sentomaru está mandando os marinheiros fugirem dali e passa nosso 16º Pandaman correndo desesperado. Certo ele, né? Se fosse a gente também estaríamos correndo. Depois de todo o clímax, o Luffy junta um time totalmente inesperado. Era Smoker, Sabo, Boa, Law e o Bug. Ainda com o suporte do nosso Usopp e a inteligência do Croco para bolar um plano. O Croco também estava nesse filme. Eles derrubaram o monstro e o Luffy na porrada acabou com o Bullet, fazendo a marinha e piratas comemorarem com o nosso Pandaman felizão abraçando um pirata? Isso mesmo, ele é o 17º. E estamos, meus caros, com um pé no final do filme. O Luffy achou o tesouro, mas ele fez o quê? O que todo mundo esperava, né? Ele quebrou. Obviamente que ele não quer um caminho fácil, né? O Sabo, ele aproveitou isso tudo e prendeu o Ben na festa e a Robin achou um mapa com a rota de fuga. Mesmo com o navio dos outros piratas tentando parar o Buster Call, o Kizaru vem com tudo, com um golpe poderoso. E sabe quem parou ele? Quem? O Sabo para ele com o Riken lindo, criando uma muralha de fogo para eles fugirem. E cadê o nosso 18º? No navio da marinha, quando o Smoker avisou que o Luffy quebrou o tesouro. Ou seja, nada de Buster Call, pode parar esse Buster Call. Um detalhe, se vocês pararem no momento que o Sabo manda o Riken, vocês conseguem ver sabe quem? O Ace também, que maravilha! E nos créditos, de novo com quem? Com a estrela desse filme, o Bug. Aparece só a cabeça do nosso 19º Pandaman. Esse foi rapidão, hein? E cadê o último? Esse foi fácil, vai. Logo quando o Sabo deixa a En, a narradora que ficava com o Dana de Moderator no começo, e ela está com o Hachi Akemi. Nosso 20º Pandaman está felizão comemorando. Ufa, foram tantos, hein? Assim, nós quase terminamos o review, ainda falta nosso easter egg para merecer o seu like. Esse easter egg poderia ter acabado com o meu vídeo, sabe por quê? Eu te digo.
No começo do filme, quando Smoker e a Tashigi aparecem disfarçados, eles estão lendo um jornal que diz: procurando o Pandaman, você pode encontrar ele 20 vezes. Que sacanagem! Se quiser ver, é só pausar na minutagem 10.27. Outra trollagem do nosso Oda. Se for rápido, você consegue ver tanto o jornal da Tashigi quanto do Smoker e ainda tem uma homenagem ao 20º aniversário de One Piece. Legal, né? Então, nós cumprimos esse desafio proposto pelo Oda. Qual foi o Pandaman mais difícil que você achou? Não esquece daquele like e se inscrever no canal. Gostaram desse tipo de vídeo? Se liguem que vão ter mais. Peguem seu café curioso e vão curtir os nossos outros resuminhos. Valeu, obrigado por estar com a gente.